Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando agora o nosso doce maná do dia 9 de julho. É o seu aniversário hoje. Parabéns para você, viu? Muitos anos de vida, felicidades e um abraço meu para você. E hoje, amados, no nosso maná, nós vamos falar um pouco de uma proteção de Deus. Na verdade, nós vamos falar da armadura de Deus, que todos os dias nós devemos estar revestidos dessa armadura, porque Deus, na verdade, nos deu essa armadura, porque Ele sabe que existe um inimigo nosso, o inimigo das nossas almas, que é o diabo, né? Aqui nós não vamos exaltar o diabo, mas também não vamos subestimá-lo, certo? Ele existe, assim como Deus existe, existe o diabo. Deus para nos fazer todo o bem e o diabo, se puder, se encontrar uma brecha, ele fazer todo o mal. E é sobre isso que nós vamos tratar, então vamos abrir o nosso coração, ok? E entendermos que nós temos um amigo fiel, que é o próprio Deus, e nós temos um inimigo que está a todo momento olhando para nós. Ao longe, sim, mas olhando, observando e esperando que eu e você abra, não precisa ser uma janela, mas apenas uma frestinha da janela para ele entrar e fazer a bagaceira, né? Porque a Bíblia diz que a função do diabo é somente matar, roubar e destruir tudo dos filhos de Deus, né? Mas isso só se os filhos de Deus deixarem. Se não quiserem a armadura de Deus, né? Mas vamos para a palavra. Eu estou aqui em Efésios, no capítulo 6, e a gente vai ler do 11, meditar do 11 ao 13, ok? Aqui Paulo aos Efésios, ele fala assim, ó: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Então aqui Paulo já começa dando um conselho. Se vistam de toda a armadura que Deus dá a vocês, né? E essa armadura a gente sabe que é para a gente se revestir e ficarmos protegidos com ela, ok? Aí ele diz mais: para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então, querida, a função do diabo todo dia é preparar armadilhas para os filhos de Deus. Então, por isso que Paulo dá esse conselho aqui, para a gente se vestir, né? Para a gente se vestir da armadura de Deus, para a gente ficar firme com ela. Porque nós estando firmes com a armadura de Deus, nós estaremos firmes, ok? E quando vier as ciladas do inimigo, a gente não vai nos deixar levar por elas, nem nos abater. E ele diz que, pois, para a gente ficar firmes contra as armadilhas do diabo. Então, significa que, nesse exato momento, ele está preparando armadilhas. Porque essa é a função dele, ok? Mas só que Deus já se antecipou muito, né? Revestindo a mim e a você com a armadura dele, né? Mas vamos continuar. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Pronto, queridos, porque muitas vezes os filhos de Deus, a gente pode, nós mesmos, eu e você, pode em algum momento pensar que aquela pessoa que está se levantando contra nós, né, a nossa luta é contra ele, que se levanta contra nós com blasfêmia, com difamação, com calúnia, nos defamando, fazendo de tudo para menosprezar os filhos de Deus, né? Mas saiba que Paulo aqui diz que existe uma luta,
existe, sim. Mas essa luta não é contra as pessoas. Mas essa luta é com quem está por trás delas, né? Então, quando entendermos que a nossa luta não é contra aquele inimigo que a gente acha, né? Aquela pessoa que está se levantando contra nós, quando nós entendermos que a nossa luta não é contra ele, mas contra o diabo, então a gente vai entender que nós já estamos revestidos com a armadura de Deus para poder enfrentá-lo, sem medo nenhum, né? Porque estamos o quê? Revestidos. Você vê aí um policial normal, ele vai em alguma função dele ali, fazer a função dele em determinado local, ele vai sem arma nenhuma? Não. Muitas vezes é para pegar apenas um, mas ele vai todo revestido, né? Ele vai com as armas dele. Então, da mesma forma, queridos, somos nós, levando agora, trazendo do natural para o espiritual. Nós temos um inimigo e nós vamos combatê-lo sim. Não vamos ter medo dele, porque estamos com a armadura de Deus. E ela nos protege de todo mal. Então, não pense que essa luta que você está passando, que eu posso estar passando, é contra aquela pessoa, não. Aquela pessoa ali também é uma criatura de Deus, se não for filho, mas no mínimo é criatura de Deus. Então, a nossa luta não é contra ela, né? Mas vamos continuar. Que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Então, nas alturas, queridos, existem as forças espirituais do mal, né? Então, não é como estamos dizendo até agora. Não é contra essa pessoa que se encontra aí na tua rua, no teu trabalho, né? Em qualquer lugar. Não é contra ela, é contra uma força que está lá em cima. Aqui diz que existem umas forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Então não é aqui não, né? Essa força espiritual do mal está nas alturas. Então, vamos parar com isso, de contender com pessoas, de querermos ter a razão, né? Afinal de contas, somos filhos de Deus, eu tenho razão. Não, queridos, não vamos lutar dessa forma, não é assim, né? Vamos entender que a nossa luta é contra o próprio diabo. E falaremos o nome dele sem medo nenhum, né? Porque, na verdade, estamos revestidos. Então, aí diz mais, contra as forças que vivem, não estão, elas vivem, viver nas alturas, essas forças vivem lá, né? Aí ele diz, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então aqui você vê que já está se referindo aqui ao mundo. E esse mundo aqui ele é governado. Aqui está falando de governos, autoridades e poderes, né? Poderes, esses poderes que estão nas regiões aí, né? Celestiais, que dominam aqui o sistema. Esse sistema ele é todo dominado pelas forças do mal, né? Existem aqui, ó, o mundo jaz do maligno, por isso que ele aqui fala de escuridão, né? Porque o mundo, a Bíblia diz que é do maligno, né? E esse mundo aqui existe os dominadores, né? Os governos, as autoridades e os poderes, eles dominam completamente, aqui diz completamente este mundo de escuridão. Por isso, da necessidade urgente dos filhos de Deus se armarem. Não fique desarmado não subestime o diabo, porque aqui fala de que esses principados e potestades, eles dominam completamente o mundo de escuridão.
E por enquanto, querido, a gente ainda vive nesse mundo de escuridão. Nós somos a luz e o mundo é a escuridão. Então não vamos subestimar não, mas vamos nos revestir, nos armar, né? Aí diz, por isso peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Então já está disponível para nós a armadura. Deus já disponibilizou. Muito antes, né? Deus já deixou disponível para mim e você se revestir dessa armadura. Aqui diz, agora peguem a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, então você vê que o dia vai chegar. Vai chegar o dia de eu e você ter que enfrentar as forças do mal. Se não chegou ainda, mas vai chegar totalmente do mal, o dia que eu e você vamos ter que enfrentar. Por isso que vem aqui, né, Paulo alertando, porque quando chegar, aqui ele não está dizendo se chegar, ele diz, quando aquele dia chegar, o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Tá vendo? Quando? Então quer dizer que vai chegar algum dia. Mas nós vamos poder resistir a esses ataques, porque vamos estar completamente vestidos com a armadura de Deus, né? Aí diz que nós vamos poder resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, olha só, então a gente não vai ficar pelo meio do caminho não, a gente vai até o fim. Não vamos deixar que o diabo deite e role, não. Vamos até o fim para derrotá-lo, né? Depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Então, palavra para a nossa vida hoje. Não vamos parar. Existe essa luta aí, né? E essa luta aí, ela é, querido, praticamente diária. O dia mau, ele vem para nós sempre. Sempre está vindo. Mas uma coisa é certa, elas vão ser destruídas com as nossas armas, porque as nossas armas são as armas de Deus, que Deus já disponibilizou para nós. Então não vamos ter medo, né? E aqui fala de nós continuarmos firmes, mesmo em meio aos ataques, né? Sem recuar. Então nós vamos ser aquele soldado que no meio da batalha vamos recuar, não. Não. A gente vai até o fim e derrotar toda as armadilhas que o diabo esteja preparando para nós. Nós vamos até o fim sem recuar, né? Permanecer firmes, porque medo dele nós não vamos ter, não. Porque nós estamos com as armaduras que Deus nos deu. Então, essa era a palavra para hoje. Tenha um dia abençoado, na paz do Senhor Jesus, e um abraço.